A pirâmide egípcia é uma das estruturas mais misteriosas deste planeta. Ninguém sabe quando foram construídas, como foram construídas, quem as construiu e, o mais importante, por que foram construídas. Compostas por 2,3 milhões de pedras, cortadas e encaixadas com precisão a laser, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. E não só isso, muitas dessas pedras pesam cerca de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas por mais de 500 milhas. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios do sol de tal forma que você pensaria que eram joias gigantes. Uma estrutura tão magnífica, que ainda permanecem em comparação. A arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, só pode durar 20 anos, se não for regularmente mantida. E, portanto, a pergunta que persiste ao longo desses anos é: quem construiu as pirâmides? Os humanos eram capazes de construir algo de tão grande escala? Ou recebemos ajuda externa? E por que construí-la era tão importante? Servia a um propósito maior? No vídeo de hoje, vamos levá-lo a uma jornada através do tempo para descobrir quais segredos as pirâmides guardam que intrigaram até mesmo a mente do grande Nikola Tesla, e como ele esteve tão perto de replicá-los para criar energia gratuita para o mundo todo. Bem-vindo ao Você Descobre, é hora de explorar. Localizada na zona habitável de uma estrela relativamente solitária e insignificante, a Terra recebe Nikola Tesla milhares de anos após a construção das pirâmides. E, como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes a viver neste planeta. Esse menino seria fluente em 8 idiomas, realizar cálculos integrais e diferenciais em sua mente, e recitar todos os poemas épicos siberianos de memória. Ele também inventaria a usina hidrelétrica, a iluminação de néon, o controle de rádio, o motor elétrico, e experimentaria com engenharia criogênica anos antes de se tornar conhecimento público. Ele também descobriria a frequência de ressonância da Terra, algo que não seria confirmado como correto até 50 anos depois. De fato, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é diretamente responsável por 80% da tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito superior e as investigou durante toda a sua vida. Ele se perguntava se elas não seriam gigantescos transmissores de energia, uma ideia que coincidia com sua investigação sobre como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava cheia de energia elétrica, que poderia ser aproveitada. Ele olhava para a Terra como se fosse um gigantesco gerador elétrico, girando em torno de 2 polos magnéticos, a partir dos quais energia ilimitada poderia ser produzida. Com isso, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos da América, intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através de meios naturais, descrevendo projetos para uma série de geradores ao redor do mundo que aproveitariam a ionosfera para coletar energia. Seu design em forma de triângulo ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas aqui está a questão. Após sua morte misteriosa, sua descoberta e dispositivo desapareceram. Isso nos faz perguntar: Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Será que ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação de transmissão sem fio, este último se certificou de ter 51% de participação na empresa, bem como 51% das patentes sem fio presentes e futuras desenvolvidas a partir do projeto. Isso foi bastante estranho da parte de Morgan investir em algo que prejudicaria diretamente a economia e seria fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria colocado o mundo então em uma profunda recessão, possivelmente uma depressão muito profunda. Grande parte da economia estava baseada na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, ambas oferecendo inúmeras fontes de receita e empregos. A transmissão sem fio eliminaria isso junto com as usinas de energia. O sistema elétrico convencional,
que criava uma fonte de receita, entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla precisava ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer custo, porque Tesla não podia ser confiável, porque Tesla estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas, porque Tesla era simplesmente diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos, não eram? Porque ele faria isso com seu amigo? Dizem que pessoas como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram meros fantoches nas mãos de algo muito poderoso. Mas esse assunto é para outro dia, e prometemos trabalhar nele em breve. Por enquanto, voltemos a Nikola Tesla e as pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Khufu, o faraó egípcio da quarta dinastia, que governou há 4.500 anos. Então, por que ela não tem as características de outros túmulos egípcios? Não há hieróglifos, artefatos ou qualquer arte de parede elaborada. Além disso, múmias nunca foram encontradas lá, embora muitos argumentem que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei já tenha contido a múmia de Khufu, que foi posteriormente saqueada por ladrões de túmulos. Você quer dizer que uma arquitetura fascinante, que ainda intriga especialistas nos dias de hoje, não tinha proteção contra roubo e saque? Certamente, algo como o local de descanso de reis e rainhas seria fortemente guardado. Maravilha arquitetônica. O tamanho das pirâmides está alinhado com tamanha precisão que apenas a engenharia humana moderna pode se igualar a ela. A maior parte da grande pirâmide é construída com calcário numulítico, os blocos de cor marrom avermelhada que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores da pirâmide usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 800 quilômetros de distância. Texto padrão: a parte externa da pirâmide costumava ser coberta por calcário branco brilhante, polido e encaixado tão perfeitamente que parecia uma enorme joia. Como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas, ainda me surpreende. Agora entenda isso, um raro tipo de granito chamado granito rosa também foi trazido de grandes distâncias, porque tem uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Comprima o quartzo e você pode fazer a eletricidade fluir por ele. E adivinhe, as paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a grande pirâmide poderia gerar uma quantidade tremenda de eletricidade. No documentário The Pyramid Count da Netflix, de 2016, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios vinham à grande pirâmide para obter energia mais saudável. Muitos relatos daqueles que fizeram árdua escalada ao topo da grande pirâmide envolvem mudanças minúsculas, mas perceptíveis, na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo, e até mesmo casos de choque elétrico. Escalar o topo da grande pirâmide é agora ilegal, mas no final dos anos 1800, um inventor britânico chamado Sir William Simmons chegou ao topo plano e nivelado. Ao alcançar o topo, um dos seus guias comentou que quando ele levantou a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um ruído agudo. Simmons levantou então um dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento emanando da ponta e se espalhando pela mão. Pouco depois, o inventor foi beber um gole de vinho para comemorar e recebeu um choque elétrico ao tocar os lábios na garrafa. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a grande pirâmide de Gizé funcionar como uma usina era uma fonte de energia, razão pela qual os antigos construtores da grande pirâmide aproveitaram a água no Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está cheio de canais subterrâneos de água. Isso significa que o alto volume de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica, conhecida como fisioeletricidade. A fisioeletricidade pode ser definida como a eletricidade gerada ou produzida por materiais sólidos submetidos a uma tensão mecânica. E se a energia gerada pelo movimento da água pelos canais subterrâneos da pirâmide fosse coletada e usada como fonte de energia para abastecer a pirâmide, a água
água fluindo pelos canais subterrâneos da pirâmide poderia ter atuado como um gerador hidráulico, gerando eletricidade através do contato com o quartzo nas paredes. A ideia é fascinante, e Nikola Tesla, com sua visão genial e conhecimento sobre energia, estava muito próximo de desvendar esse segredo e criar uma fonte de energia gratuita para o mundo. No entanto, é importante destacar que essas são teorias e especulações baseadas em evidências limitadas. A verdadeira finalidade das pirâmides egípcias continua sendo um mistério não resolvido, e diferentes pesquisadores têm diferentes pontos de vista sobre o assunto. A história das pirâmides egípcias é cheia de enigmas e intriga, e ainda há muito a descobrir e compreender sobre essas estruturas incríveis. Os avanços na arqueologia e na tecnologia podem nos ajudar a desvendar os segredos das pirâmides no futuro, mas até então, elas continuarão a ser um dos maiores enigmas da história da humanidade. O que vocês têm a dizer? Deixe seus comentários abaixo.